Muito bem, muito bem. Então, nós temos trabalhado, 15 dias atrás, nós estávamos trabalhando a questão do espírito, a relação entre o espírito e a lei. E então vou aproveitar para inicialmente compartilhar a minha tela. E eu acho que vocês já estão a ver, mas deixa eu ver aqui. Pronto. Então nós iniciamos essa nova etapa de estudos dentro também do Catecismo Menor de Westminster, mas nós trabalhamos um pouco a respeito do espírito e a lei, a questão do que vem a ser a relação, e a lei como um aio, né? Como nós dizemos, como um meio para que nós possamos conhecer a Deus e tudo aquilo que ele realizou. No primeiro momento, falamos um pouco sobre a questão de quanto mais pecado, mais lei, e vice-versa, quanto mais lei, mais pecado. E porque a lei ela acaba por mostrar ou evidenciar a nossa condição de pecadores, de limitados, de incapazes de cumpri-la, não é? E então, quanto mais lei, mais pecado, quanto mais nós dependemos dela. E o que o nosso Senhor Jesus vem mostrar é que nossa relação com Ele, com o Espírito Santo, é uma relação de amor, de uma relação de entrega. E essa relação, ela está fundamentada não na lei. A lei, ela vai nos levar às nossas convicções, da nossa realidade, do nosso contexto, mas o Espírito, quanto mais vivemos de acordo com o Espírito, mais o amor de Deus se estabelece em nós. Então, Romanos 13, 8 a 10, nós vimos isso em certa medida, falando justamente sobre o cumprimento da lei é o amor, não é? Então, depois nós começamos a partir disso, começamos a nos perguntar quais são os deveres que Deus exige do homem. E o dever básico que Deus exige do homem é a obediência. Nós estamos conscientes de que nós não conseguimos obedecer porque nós amamos-nos a nós mesmos. Então, a questão da obediência, dentro da visão do Novo Testamento, não está fundamentada na lei, mas sim no amor, na obediência por amor, né? Então, vimos isso já. E aí, então, nós chegamos a uma outra questão, que é como é que Deus revelou, o que Deus revelou para nós, para que nós pudéssemos ter uma regra de obediência. E essa regra de obediência é a lei moral. São os princípios morais que nós acabamos por viver. O judeu tem a lei escrita, o gentio, que somos nós gentios, né? Temos a lei, que é a consciência, a nossa consciência, e essa lei, ela nos ajuda, então, a conhecer a Deus.
É verdade que é impossível guardar a lei moral, que a lei moral vai nos levar a mostrar a nossa incapacidade de amar. E, então, nós vamos ter na Bíblia onde é que essa lei moral está resumidamente compreendida. Quer dizer, onde é que ela se encontra? Ela vai se encontrar nos 10 mandamentos, e é algo que, por várias influências, né, religiosa, porque nós aprendemos a Bíblia, ou por causa de outras questões, questão de tradição, né, nós acabamos absorvendo os 10 mandamentos, sabendo, né, os 10 mandamentos. E eu acredito que nós já passamos dessa pergunta, mas vale a pena, por exemplo, nós irmos a Mateus, ao Evangelho de Mateus, capítulo 19, para que possamos observar aí como foi esse episódio entre Jesus e os seus inquiridores, né? E Mateus 19, 17, vai dizer, Mateus 19, 17 a 19, vai nos mostrar aquele famoso episódio do jovem rico que se aproxima de Jesus ou perguntando como ele herdaria a vida eterna. E é interessante que Jesus responde, juntamente com ele, a respeito da lei moral. Vocês percebem aí, Mateus 19, 18, que diz, Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então o jovem responde no versículo 20, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E então ele pergunta, o que me falta ainda? E Jesus responde de uma maneira não convencional, porque Jesus não vai se ater, basicamente, nos 10 mandamentos, mas o versículo 21 diz, Jesus diz, se você quer ser realmente salvo, perfeito, você faça uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres o dinheiro e me siga. E aí você vai ter um tesouro no céu. A resposta do jovem foi uma resposta negativa. Ele ficou triste. Algumas versões dizem que ele ficou irritado, justamente porque Jesus tocou no ponto mais nevrálgico, né? Mais central para ele, que era a questão de amor. Não é? Onde estava o amor dele? Ele, na lei moral, ele podia cumpri-la, mas o amor dele, o grande amor dele, não era o Senhor. Era justamente o seu apego ao dinheiro, aos seus bens. Então, essa é a grande questão. A lei moral ela está compreendida nos 10 mandamentos com o propósito de nos levar a perceber que a obediência deve refletir, ou deverá refletir, o quanto nós amamos a Deus e ao próximo. É isso que nosso Senhor Jesus, ele vai mostrar. Mais uma vez, veja aí agora essa pergunta, que é nova para nós, e que diz assim, em que se resumem os 10 mandamentos? Na verdade, nós vamos perceber o quê? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 22, e o assunto é o mesmo. Mateus 22, 37
Mateus 22, 37. Quando um mestre da lei, ou um fariseu, um doutor da lei, versículo 35, vocês acharam aí? Chega ao Senhor Jesus e diz: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E este é o primeiro grande mandamento. Versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, quando nós vamos observar os 10 mandamentos, eles vão se resumir nesses dois grandes mandamentos de Jesus. O amor a Deus, de todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento, e o amor ao próximo, que é a guarda, por exemplo, a não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. Todos estes mandamentos são relacionais e têm a ver com o próximo. Percebem isso? Então, a grande tônica da lei moral, ela está resumida nesses 10 mandamentos, que, na verdade, são 2. E que, na verdade, refletem, basicamente, a questão de amor. Amor, entrega, dedicação, amar a Deus sobre tudo e sobre todos, até mesmo amar a Deus mais do que a nossa própria alma e amar o próximo, o semelhante. Então, esse é o grande ponto da lei moral. A lei moral ela está baseada na questão de obediência por amor. E então essa primeira parte foi o que basicamente nós viemos comentando nessas últimas quartas-feiras, que agora vão ser segundas-feiras, né? Alguma coisa que chama a atenção aí para vocês a respeito deste assunto que nós comentamos? O que chamou a atenção aí de vocês sobre estes pontos aí? Alguém quer usar 5 segundos? Nós damos graças a Deus por isso que foi aqui explanado, que nós acabamos de ouvir. E reparando o amor de Deus, algo tão fantástico, de Deus ter, portanto, a lei, acreditamos que a lei existe desde o princípio, antes de Deus fazer o homem, mas ela foi escrita no tempo que Deus revelou a Moisés. Mas mesmo assim, essa lei moral é uma lei que nos leva a entender verdadeiramente a nossa fraqueza, a fragilidade que o pecado deixou em nós. E, às vezes, nós entendermos também a nossa impotência perante ela. Mas, graças a Deus, e Jesus veio e confronta aqueles que pensavam que poderiam realmente fazer alguma coisa com isso. E ele mostra claro em amor que eles não conseguiriam fazer nada. E ali Jesus resume essa lei mostrando ao homem que não é um bicho de 7 cabeças, não é muita coisa, mas é questão relacional. É questão do nosso relacionamento com ele e questão do nosso relacionamento com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e resume tudo isso no amor. E esse amor que ele mesmo, desde o princípio, dedicou a nós. Então nós damos graças a Deus por esse grande amor que ele dedicou a nós, e ele vai mostrando-nos cada dia através do Espírito Santo que é por aí que a gente tem que caminhar com o aio que é duro, mas ele vai nos indicando esse grande amor do nosso Senhor Jesus.
Então, Edmundo, a grande questão nossa, do ser humano, é que nós não amamos como Deus ama. Que nós temos uma percepção extremamente superficial a respeito dessa área da nossa vida. E chegamos a compreender, por exemplo, as pessoas elas dizem assim: como é que você é salvo? As pessoas dizem pela fé, não é? Geralmente as pessoas falam assim: sou salvo pela fé. Mas só que essa fé, ela nunca vem sozinha. Ela nunca está sozinha. Primeiro porque a fé, ela gera, ela deve gerar ações. Por isso que quando você vai ler Tiago, né? A carta de Tiago, capítulo 2, ele vai falar sobre a fé, né? Está lá no subtítulo 2,14, a partir de 2,14, se não me engano, a fé e as obras. Mas aquele subtítulo, eu sempre digo que aquele subtítulo ele é apócrifo. Porque os subtítulos que nós temos nas Bíblias nossas, nas versões, elas foram colocadas pelos editores. Aquilo ali não é tradução do texto original, né? Mas, basicamente, o que você vai ver ali? É até bom que possamos ir até Tiago. Você está com a sua Bíblia? A minha diz: a fé sem obras é morta. Então, isso é um título colocado pelo editor, né? Esses negritos aí em cima, eles não estão no texto original. Aí tem algumas coisas assim, por exemplo, o filho pródigo, né? O filho pródigo. O pródigo é o pai, não é o filho, né? O generoso é o pai, não é o filho. Então, é estranho, né? Eu acho interessante que, às vezes, nós vamos muito pelos subtítulos, né? Mas Tiago, se você quiser abrir sua Bíblia em Tiago aí, que nós estamos falando de amor, né? Amor, certo? Então, Pastor, oi. é só porque o senhor falou mas filho pródigo não é aquele que gasta muito, o termo não é mais voltado ao que dar muito, gasta muito, não? Então, sabe que essa palavra, ela tem dois sentidos. Aquele que dá e aquele que é generoso. Isso. Então, o pai também é pródigo porque é generoso. Não é? Por quê? Porque foi lá e abriu o coração, acolheu, né? E nem sequer perguntou e nem deu um sermão no filho, né? Depois que o filho gastou tudo, quem quis fazer o sermão foi o filho, né? Até fez lá um esboço de um sermão. Na hora que eu chegar no meu pai, eu vou dizer: Pai, pequei contra ti, contra o céu, né? Não sou digno. E quando ele começou a falar, o pai falou assim: olha, cala a boca, meu filho, você voltou, vem aqui que eu vou te acolher, te abraçar. Eu te amo, né? Bom, mas vamos lá. Obrigado pela intervenção. Capítulo 2, versículo 14, diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Na minha Bíblia tem esse negrito. Mas o que ocorre interessante aqui é que o Tiago ele está a falar sobre dois tipos de fé. Dois tipos de fé. A fé viva e a fé morta. A fé viva é aquela que vem com obras. E a fé morta é aquela que não produz nada. Então, quando nós falamos de fé, né? Eu sou salvo pela fé. Então, por isso que Jesus, você não observa muito Jesus falando a respeito ou preocupado com pessoas que tenham
apenas fé. Ele vai estar preocupado com pessoas que estejam a fazer alguma coisa. Porque as obras, elas evidenciam a fé. Elas vão ser o efeito da nossa fé. Se você quer conhecer um homem, uma mulher de fé, é alguém que está a fazer, a realizar. E isso tudo é o grande conteúdo do amor. Por exemplo, vamos pensar em Adão e Eva antes da queda, antes do pecado, né? O que acontece? Adão não precisava de fé ali, né? Por quê? Porque antes do pecado, Deus descia, falava com ele, comungava, havia uma comunhão, né? Entre o casal, Deus presente, e você não precisa de fé. Fé é uma coisa que se espera, é uma convicção de fatos que não se veem. Ele estava a ver, se vivia Deus. Ele não precisava de esperança. Por quê? Porque Deus estava ali presente. Mas o que ele precisava era de amor. E o problema de Adão e Eva foi uma questão de amor. Eles caíram do estado que estavam vivendo porque amaram a si mesmos e não amaram a Deus e não dedicaram sua vida a Deus a tal ponto de obedecerem. Percebem que essa questão de amor, fé e obediência, elas são algo integralizado, não dá para você separar, não é? Por exemplo, você diz assim, eu sou salvo pela fé. É verdade. Eu preciso crer. No primeiro momento, eu preciso crer, mas a fé, ela não está sozinha. Porque quando eu vou a crer, a consequência da minha fé é o quê? Primeira coisa, arrependimento. E arrependimento é o que a gente chama de conversão, né? O que é conversão? É girar 180 graus e voltar, não é? Então, o que é isso? Já é uma ação. Então, não existe essa separação entre fé, obras, amor, né? A pessoa diz assim, eu tenho fé, mas não consigo amar a Deus. Veja que incongruência, né? Eu tenho fé, mas não consigo obedecer. Então, esse aspecto é muito importante para nós, porque às vezes nós exigimos e nós nos exigimos, Senhor, aumenta-nos a fé. Mas para que aumentar a fé? Ela precisa ser aumentada para amarmos mais. Esse é o grande ponto do nosso assunto, não é? E por isso que a lei moral está aí, escrita. Por quê? Quando a lei moral diz assim, você não adulterarás. O que ela está dizendo? Está dizendo que você pode deixar de amar a sua mulher ou seu marido para amar, quer dizer, essa questão de fidelidade, ela está baseada na questão do amor a Deus, mas agora é o amor relacional. Quando Deus diz assim, não terás outros deuses além de mim, Êxodo capítulo 20, versículo 3, 2 e 3. É a questão de amor. Colocar a Deus em primeiro lugar, um exclusivo. Eu não posso ter dois deuses. Eu não posso adorar dois deuses, duas divindades. Eu preciso me dedicar a um. Por isso que Jesus diz assim, vocês já viram que Jesus diz em Mateus, você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Lê para nós aí, a Raquel está aí, lê para nós
6, 24, Mateus. Mateus 6, 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É interessante que no texto grego, a palavra riquezas aí é mamon. E a palavra mamon é o Deus do dinheiro. Então, Mamon era um espírito, era um deus pagão e tinha a ver com o dinheiro. Então, Jesus fala, você não pode servir a dois senhores. Então, quando você diz assim, eu amo a Deus, eu quero a Deus. Tem uma música lá no Brasil, para mim é uma música tão irritante, desculpe lá, eu quero a Deus, eu quero a Deus, eu quero a Deus. As pessoas só vivem cantando isso. Eu quero a Deus. Eu quero Deus. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ela cantava, agora não Não canta mais. importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Então, é essa mesmo. Para mim é uma música irritante, porque eu não quero a Deus, eu quero a mim. Eu quero o meu coração. Se deixar, eu não quero a Deus, não. Então, e eu não quero os outros também. Eu sou egoísta por natureza. Só a graça de Deus é que me faz romper com o meu coração mesquinho, minha egolatria, né? Se existe um termo para isso, né? Egolatria, né? A latria do eu, o culto do eu, né? Então, tudo para mim tudo que existe é para mim. Mas respeito quem gosta dessa música, né? Mas é isso. Então, esse é o grande ponto. Não, 5 segundos aí, Lilian, Margarete, Iracema, se quiser também, se puder, a respeito desse ponto, para a gente passar para o outro. Estou com a mão levantadinha aqui, porque a Ah, Margarete tinha colocado no chat aqui uma pergunta. Alguém pode amar a Deus sem amar a si próprio, a si próprio ou ao próximo? não, Tem a boa ver com o que o pergunta. senhor falou. Boa pergunta. E aí que está a questão da fé, né? Porque quando nós falamos de amar a Deus, quando nós falamos, não, quando Jesus está a falar, se você perceber, Mateus 22, veja como é que o Senhor fala sobre o amor ao próximo. Quando ele diz sobre amar a Deus, amar com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. E ele diz assim, esse é o primeiro e grande mandamento. E aí, então, ele fala, no versículo 39. A Lilian está aí com possibilidade de ler? Lê para nós, Lilian, 39, faz favor. Eu perdi o capítulo. 22, de Mateus. E o segundo, semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, veja só, Jesus diz no versículo 38 que este é o primeiro e grande mandamento. E ele fala que o segundo é semelhante a este. Ele diz, olha, você quer experimentar a salvação, ame a Deus e ame ao próximo. Só que amar o próximo está no mesmo nível de amar a Deus. Veja que às vezes nós temos uma ideia
uma ideia de que amar a Deus, eu amo a Deus, mas não amo os meus semelhantes. E esse é um grave problema de interpretação, porque está aqui escrito. O segundo é igual ao primeiro. Não tem como você dizer assim, e não sou eu que digo isso. Se você vai lá, se você vai a João, olha só, João, capítulo 3. Veja só, 1 João, não é o Evangelho. É lá no final da Bíblia, você tem ali, capítulo 1 João, e nós vamos ver aí, e João é o grande apóstolo do amor, né? Ele... 1 João o quê, pastor? Deixa-me... o capítulo todo vai falar sobre isso, não é? Vamos ver aqui, a partir, por exemplo, do versículo... Deixa eu achar aqui, se vocês puderem... Veja que isso aqui é um problema para nós. Toda Versículo vez 9? Versículo 14. Veja em que nível está quando nós começamos a perceber aqui a questão de amar uns aos outros. Versículo 14. Veja aí. Quem é que pode ler para nós aí? Uma de vocês 4. Margarete. Margarete. Lê para... É o 14? É o 14. 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Eba! É rasteira. João deu um nó aqui. Mas não é só pela fé. Aqui ele diz, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Gente, isso não é coisa assim, não é coisa fácil não, gente. É impossível. É impossível. Veja o 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é assassino. A palavra aborrecer aqui é odiar. É a mesma coisa de odiar. Então, você percebe que a questão nossa de amar a Deus está fundamentada na questão de amar os outros. E amar aí não é simplesmente chegar, eu amo você, meu querido. Que você tem na igreja hoje, quer dizer, eu não faço isso, graças a Deus, mas nas igrejas diz assim, olhe para o seu irmão e diga, eu te amo. Eu te amo, você é lindo. Você é lindo porque você tem Jesus. Maravilhoso, glória a Deus. Isso é uma panaceia, desculpe. Por quê? Porque amar se traduz em atos, em uma fé dinâmica. E aí, para amar, a gente precisa ter fé mesmo, nesse sentido. Porque a fé é que vai nos ajudar a amar. Por isso que precisamos, nós temos
a grande fraqueza nossa não é a fé, a grande fraqueza é amar. Veja só, por exemplo, você está aí no capítulo 3, e você vai ver aí, no capítulo 4, veja aí. Aqui é mais complicado ainda. Capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Diz ali. Ler? Pode ler, por favor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, agora, não é só uma questão de vida eterna, porque ele diz que se você tem... Isso. Você passou da morte para a vida porque você ama os seus irmãos. Mas agora ele está dizendo que nós devemos amar uns aos outros, porque quem ama Conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus. É nascido de Deus. Mas, Aí nós chamamos de regeneração. certo. Quem ama foi regenerado. E por que se dá essa separação na cabeça dos cristãos? Por quê? Porque tem gente que diz só amar a Deus, tem gente que diz só amar o próximo, tem gente que diz que só se ama, que é a maioria, né? Que virou o próprio Deus. Mas é mesmo. Se deixar, nós somos deuses. Tiramos Deus do... Mas aí que está. O grande ponto é a nossa regeneração, o fato de passarmos da morte para a vida, está baseada nesses 2 grandes mandamentos. Nós departamentalizamos as coisas, nós separamos as coisas. Esse é um grave problema, por exemplo, da influência. Eu não vou dizer que é um problema simples, não. Isso aí foi um grave problema dos estudos da teologia acadêmica, por exemplo. Né? Quando você vai estudar teologia, a teologia sistemática, ela é sistemática, sistematizada. Ela não é ruim se você souber abordá-la corretamente. Mas o problema é que, como tudo naquela época se tornou algo separado, dicotomizado, né? Foi tudo dicotomizado. Nós acabamos por fazer separação. Por exemplo, nós fazemos separação de Deus e do homem, onde está Deus e onde está o homem, né? O homem, Deus está no céu, né? O primeiro grave erro nosso é pensar que Deus está no céu e que o homem está na terra. O homem está na terra, mas Deus não está só no céu, não é? Então, a nossa tendência de separar as coisas, departamentalizar, dicotomizar, separar, gerou esse problema na cabeça de tantos cristãos, né? Mas a Lilian tem uma pergunta, uma colaboração. Por favor, Lilian. Eu ia até fazer um outro comentário. E onde é o céu, né? Só para uma notinha de rodapé. Espero que vocês tenham orado o Pai Nosso hoje já. Mas o Pai Nosso é bem interessante, porque na oração do Pai Nosso, nós temos a palavra céu.
Só que nós não temos só a palavra céu no singular. Temos a palavra céu no plural. Você se lembra quando você ora, Pai Nosso, que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja lá, Mateus 6:9. E uma outra coisa, pastor, entre amar, né, e a dificuldade que temos de amar. Não que seja fácil amar, no sentido mesmo do amar, é muito complicado. Mas às vezes eu acho que também há uma confusão entre nós de entendermos a diferença entre amar e gostar. Sim, claro. Né? Então, eu acho que muitas vezes há uma confusão até das pessoas perceberem o que de fato é amar, né? Que tem a ver muito com o que o Senhor falou aí, ação, né? Agora, vamos pensar e vamos tentar compreender, basicamente, quando o apóstolo João está falando sobre irmãos, aí, dar a vida pelos irmãos. É interessante que Jesus não fala sobre dar a vida pelos irmãos. O João fala, perceba aí no capítulo 3, ele diz aí, versículo 16, conhecemos o amor nisso. Vocês acharam aí? 1 João 3,16, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Veja que a nossa noção de irmão ou de amigo hoje é muito superficial, extremamente superficial. Nosso Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 8, ele fala também sobre dar a vida. João 15, agora é Evangelho. João 15, 13. Falei 8, não, é 13. João 15, 13. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Interessante que a relação de Deus com o homem é fundamentalmente ser amigo. E amigo não é o que é hoje, mas amigo é uma relação extremamente íntima. Por isso que a palavra andar com significa justamente ter uma relação pessoal. Então, quando Jesus está a falar sobre amigos, ele diz assim: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Sabe que o Senhor Jesus disse assim: onde é que está esse texto? Me ajudem. Me ajudem. Jesus disse aos seus discípulos: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, vamos achar isso aí? Capítulo veja cá. E está aqui, mesmo capítulo, tá vendo? 15:15. Eu ia falar, porque eu encontrei. Olha aí, o 15:15. Veja só o que Jesus diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Então, a relação aí é a relação de amigo
irmão é uma relação extremamente íntima. Por isso que quando falamos, quando falamos, eu tenho 2.500 amigos no Facebook. Hã? Já pensou? É muito amigo, não é? Só que isso é mera propaganda, né? Tem gente que você nem conhece lá. Então, olha aí, a Margareta está colocando, amor ágape, é esse que Jesus refere. Sim, justamente. Porque se você traduzir a palavra, ninguém tem maior ágape. Toda vez que você traduzir, pelo menos tem que tomar cuidado, porque nem sempre aparece ágape. Existe outra palavra para amor aí. Mas aqui é amor, tem amor, maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse amor aqui é ágape. Só que a tradução nossa, a primeira tradução do português foi sensacional, que foi a tradução de João Ferreira de Almeida, a primeira, ele traduziu como caridade, porque a palavra ágape é sacrifício, é amor sacrificial. Então, quando você vai ler, agora veja lá, você pode dizer assim, pode ler assim: ninguém tem maior amor sacrificial do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando você lê João 3,16, e Deus amou sacrificialmente o mundo. A palavra sacrifício é esforço, é doação. Então, a grande diferença entre uma relação de uma amizade superficial, não que superficial, mas fraternal. Existem os amigos fraternos, né? Eu ouvi uma história de que as pessoas elas se relacionam muito porque na base de dois tipos de amizade: a amizade funcional e a amizade relacional, né? Tem dois tipos de amizade. A amizade funcional é aquela que você precisa da pessoa enquanto você está funcionando junto com ela, né? Está na escola, está na academia, está no trabalho, então é um amigo funcional, né? Você até o convida para vir almoçar na sua casa, mas tudo isso tem propósitos que são funcionais. Mas existe um amigo relacional, é aquele na qual você acaba por até se espelhar nele, né? E ele se espelha em você. Mas é isso que Deus fez quando criou o homem. Por isso que ele é o maior amigo, a palavra filântropo, né? Tem tudo a ver com isso. Quer dizer, é o maior amigo do homem. E quando o homem... Por quê? Porque basicamente era questão de amor, né? Então, quando o homem ele rompeu com Deus, ele rompe uma amizade. É tanto que, em Romanos 5, versículo 1, o texto diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa paz aí com Deus não é paz em Deus, não é paz consigo mesmo. Paz com Deus porque você reatou a amizade com Ele. Agora você está em paz. São amigos agora. Antes era inimigo. Então, é a mesma relação que nós percebemos aqui em João, no 1 João, capítulo 3, capítulo 4, quando ele diz: olha, se você ama o seu irmão, você nasceu de Deus. Agora, amar aí é muito mais do que simplesmente dar um bom dia, boa noite. É claro que existem amigos que estão muito distantes, a gente tem que dar bom dia, boa noite, né? Mas, amar é justamente ir além do... É como se nós amássemos ao próprio Deus. Amar Pastor, é dedicação e tudo mais. Pois não, irmã?
Eu vejo que o amor, nós não precisamos muito nos preocupar, porque aquelas pessoas que nós precisamos de amar, Deus coloca elas nos nossos caminhos. Eu tive uma conversa com o meu pastor uma vez por causa de um relacionamento abusivo. E eu acho assim, eu aprendi, depois de muito tempo, que nós, às vezes, tratamos essa palavra amor, erotiza muitas das vezes, ou sensualiza essa palavra, e amor é coisa séria. Porque eu vejo que quando Jesus chegou para Pedro e perguntou, Pedro, amas-me? 3 vezes ele perguntou para Pedro. Então, ele queria ter certeza, né? Tanto que Pedro, no final, ficou, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? E, às vezes, as pessoas confundem muita gente, às vezes, por causa de nós sermos crentes, se aproxima da gente, porque, você tem que me amar porque você é crente, entendeu? E a gente, às vezes, fica de bobeira e acaba servindo de palhaço, às vezes. E eu tive uma conversa com o meu pastor no Brasil, o pastor Baltazar, e ele me falou a respeito disso. Ele falou assim, a pessoa que ama, o amor sacrificial, que a gente vê o amor do matrimônio, que é uma coisa séria, é o amor que se doa, mas não é um amor que se doa só de um lado. Sim. A gente ama os nossos filhos e muitas das vezes nós temos que dar uma surra nele para ele poder aprender. Eu tenho os meus filhos, graças a Deus, tudo casado já e todo mundo muito bem, graças a Deus, na vida. Mas quando eles eram pequenos, eu cheguei a pegar eles de chinelo e de varinha de vez em quando. Por quê? Porque eu amo os meus filhos. Então, a gente não pode... E eu tenho observado muito isso aqui na Europa. A gente não pode dar muita bobeira aqui, não. Porque, às vezes, as pessoas pensam que amar... eu posso fazer o que eu quero com você. E nós temos que ver que o amor de Jesus era sério. Sim. Jesus amou, mas ele era duro. Claro. Não, a questão é que nós romantizamos, como você disse. Sim. Mesmo, nós romantizamos muito, nós damos muita ênfase ao sentimento e não à prática da justiça. É interessante que a prática da justiça ela está ligada também a essa questão, até porque o próprio João ele comenta sobre isso, ele fala sobre isso na sua primeira carta lá. Voltamos lá a 1 João, e ele vai justamente dizer quem pratica a justiça, aqui diz o versículo 7, quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Quer dizer, quanto mais nós amamos alguém, o que ocorre? Nós acabamos vivenciando uma transferência de valores, transmitimos e recebemos. A questão do relacionamento com Deus e com os amigos verdadeiros, os irmãos verdadeiros, porque é esse o outro aspecto que eu ia comentar. Quando nós vamos para a igreja, uma igreja física, nós acabamos pensando assim, poxa, então são todos meus irmãos. Mas, primeiro, você nem conhece. Eles são irmãos porque estão debaixo de uma instituição. Eles se entendem irmãos porque estão debaixo de uma denominação. É bem importante que essa irmandade ela seja vivenciada fora da instituição. Nós, às vezes, nos relacionamos muito eclesiasticamente com as pessoas e não nos relacionamos fraternalmente com as pessoas.
E isso tudo por quê? Porque determinadas denominações têm uma grande influência sobre nós. E nós acabamos por acreditar, não deveria ser assim, não deveria ser assim. Mas nós acabamos por acreditar, deveria ser assim, desculpa, deveria ser assim, mas acabamos por acreditar que na instituição está a verdadeira igreja, o verdadeiro corpo, quando nós vamos perceber que a igreja, tantas vezes, não estou dizendo que não aconteça instituição e corpo de Cristo, que eles são, vamos dizer assim, eles são parecidos. Mas, na grande maioria das vezes, a instituição ela tem uma grande tendência de moldar a nossa forma de amar, a nossa forma de nos relacionar. Quando você vê o Novo Testamento ser escrito, Jesus, os apóstolos, você não tem nada disso. Nessa época, você não tem nada disso. Você não tem uma instituição, você não tem uma hierarquia. Não estou dizendo que não é para ter hierarquia, mas a ênfase numa organização. Às vezes, damos mais ênfase a uma organização do que ao organismo. Só para a gente lembrar, eu acho que eu falei sobre isso na quarta-feira passada, ou melhor, há 15 dias, falei sobre a videira e a treliça. Existe um livrinho chamado A Treliça e a Videira. E a treliça é a estrutura que segura a videira. E nós precisamos ver que o que é essencial ali é a videira. A treliça está ali só para segurar a videira. Então, eu li esse livro e é interessante que esse autor ele fala que faz uma relação entre a videira, o corpo de Cristo, e a treliça, que é a organização. E a organização ela tem que dar amparo, tem que segurar a videira. Ela não é a videira. Só que no decorrer da nossa vida, nós damos mais valor à treliça do que valor à videira. Nós acabamos cuidando mais do prédio, nós cuidamos mais dos elementos que sustentam a videira do que a própria videira, né? E a videira está Cristo como tronco e nós como ramos, né? E nós dependemos uns dos outros. Então, nós acabamos por... Isso acontece muito com a minha categoria, eu vou dizer, pastores. O pastor acaba... Quantas vezes eu ia, no Brasil, ia pregar na igreja, numa igreja que eu era convidado, aí o pastor me chamava para ver o prédio de educação religiosa que estava sendo construído. Eu não sei por que a pessoa me chamava para ver um prédio em construção. Não, nunca. Depois depois de um certo período, eu fui dizer, bom, então ele acha que o prédio ele reflete o corpo de Cristo, mas não é isso. Não é pedra e cal, não é tijolo sobre tijolo, não são os elementos acessórios. Eles são importantes? São. Por que não são? São. Eles têm a sua participação. Mas eu não posso amar mais a treliça do que eu não posso me sacrificar pela treliça. Eu tenho que me sacrificar pelo organismo, por gente. Então, gente é mais importante do que coisas. E esse é o grande problema, por exemplo, das grandes instituições, da grande religião, não é? Quanto dinheiro, quanto valor, por exemplo, hoje eu estava falando com o Edmundo, o pastor Edmundo está lá em Cabo Verde, precisa comprar um carrinho.
Mas só que existem igrejas que não pensam nisso. Quer dizer, ao invés de dedicar, isso é amor, onde nós investimos o dinheiro. Por exemplo, eu conheço igrejas que estão abarrotadas de dinheiro na poupança. Estão investindo. O dinheiro na igreja, em investimento, é para ser usado no reino de Deus. É para ser dedicado a pessoas, a missionários, a missionários sérios. Missionários sérios. A pessoas que estão engajadas em favorecer com a vida outros e fazer o reino de Deus chegar onde ele não chegou ainda. Mas por que nós aplicamos o nosso dinheiro onde não é a razão da vida do reino de Deus? Então, desculpe estar falando essas coisas, mas é uma questão muito prática e que nós precisamos aprender o que o Senhor está dizendo aqui. Porque ele não tá trabalhando com pessoas ignorantes. Pelo contrário, e ele sabe que haveria muitos que iriam desvirtuar. O Senhor Jesus mesmo vai dizer isso, não é? Mas nós, se quisermos amar, então nós estamos diante de desafios tremendos, diários, e nós precisamos voltarmos àquilo que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, né? Um reino de ponta cabeça. Eu li esse livro. Existe um livrinho, já tem uma tradução em português, chamado O Reino de Ponta Cabeça, ou O Reino de Cabeça para Baixo. Vale a pena você tentar aí. Eu não sei se eu tenho em PDF. Se eu conseguir esse livro, eu mando para vocês. E vai ser muito bom. Se vocês não leram ainda esse livro, vale a pena ler. O Reino de Cabeça para Baixo. O reino é um reino invertido. Já viu aquela pirâmide do Maslow, né? Tem a pirâmide do Maslow, que é assim, né? No reino de Deus, a pirâmide é de cabeça para baixo. Dona Raquel, já fechamos aí um tempinho. Já fechamos, mas eu penso que a Iracema estava a falar sobre um amor responsável, pastor. Sim. Porque há muito romantismo a dizer que, pelo fato de sermos cristãos, devemos amar a conta-gota, quer dizer, não a conta-gotas, ao contrário, a enxurrada. Mas esse amor tem que ser um amor responsável, não um amor leviano, não um amor, e não deixarmos sermos usados, porque justamente existem, como o senhor falou há pouco, os dois tipos de relação, né? Os relacionamentos, que são os relacionais, e os outros que não são. Então, eu penso que era isso que a Iracema, talvez, não sei se eu entendi bem, mas era mais ou menos isso que a Iracema estava a falar. A gente concorda, sem dúvida alguma, e me vem à mente justamente que nós precisamos aprender, sobretudo, desenvolver uma relação tão íntima com Deus que ele nos leve a perceber quando nós estamos jogando as pérolas aos porcos. E ele acho diz, que esse é o fato. Não jogueis pérolas aos porcos. Exato. Tanto que você, eu, nós precisamos pedir ao Senhor, quanto mais perto do Senhor, quanto mais junto dele, em comunhão com ele, ele vai nos direcionar, como bem colocou a Iracema, ele vai nos direcionar a dedicar a nossa vida àqueles que são carentes desse verdadeiro amor. Pastor, a irmã Raquel estava falando sobre o que eu disse.
É justamente isso que eu estou falando, porque quando a gente decide amar o próximo, com esse amor, o amor de Deus, o amor responsável, ela até deu um nome muito próprio para isso. É nesse sentido que eu falei, que nós não precisamos nos preocupar, porque Deus mesmo se encarrega de colocar as pessoas que nós precisamos de amar nas nossas vidas. Uhum. E nós temos que amar, mas não temos que amar com responsabilidade, Uhum. porque muitas das vezes, se a gente não fizer isso, a gente ainda vai levar nome de bobo. E eu tive aqui 9 anos, 8 anos, porque já faz um ano mais ou menos que eu estou meio afastada da igreja aqui de Castelo Branco. E quando eu cheguei aqui, era uma igreja, não é a igreja presbiteriana, é uma igreja batista. Quando eu cheguei aqui, tinha pessoas de vários países na igreja. E, de repente, foi uma invasão de brasileiros. Agora, a igreja só tinha brasileiros, praticamente. Não tinha mais portugueses, os outros tinham saído todos, só tinha os brasileiros. Mas eu falo assim, todo mundo gosta de mim. Eu aprendi a ser diferente, a amar diferente, amar com responsabilidade. Todo mundo gosta de mim, mas tem muita gente que nunca veio na minha casa, por exemplo. Porque você analisa, aprende a analisar as pessoas para poder conviver com elas. Eu acho que é mais ou menos o que a irmã disse. Você tem que ter responsabilidade também para amar, um amor responsável. É isso. Muito bem, muito bem. Então, meus irmãos, nós já chegamos a mais de 1 hora. Nós estamos aqui. Amanhã temos trabalho, não é? Temos trabalho, temos estudo, temos... Então, nós vamos renovar isso para segunda-feira que vem. Semana que vem nós vamos fazer o quê? Semana que vem nós vamos pegar aqueles 10 mandamentos e vamos devagarzinho, vamos trabalhando cada mandamento e tentando compreender a partir disso que nós falamos hoje. Certo? Isso que nós falamos hoje. E aí, o Senhor nos ajude a compreender e nos ajudar também a praticar esse grande desafio de amar a Deus sobre todas as coisas e amar... Eu posso fazer um pedido para o senhor? Sim, minha irmã, por favor. Eu tive um estudo no Brasil sobre o Pai Nosso. Uhum. E eu tenho observado que aqui, para todo lado, não é só aqui, no Brasil também, mas aqui ainda é um pouco mais. Todo lado que a gente vai tem a oração do Pai Nosso. E ela é uma oração tão bem feita, tão séria, que às vezes eu nem sempre que vão rezar o Pai Nosso perto de mim, eu acompanho. Eu sou sincera nisso. E eu gostaria que o pastor fizesse um estudo a respeito. É interessante. Veja só, depois que a gente trabalhar os 10 mandamentos, Sim. nós vamos entrar justamente na questão da oração e vamos analisar também o Pai Nosso. Isso já está dentro do nosso plano aqui. Opa. Bom. Então vai ser... A Iracema já está 2 quarteirões na frente. Então, meus irmãos, olha, muito bom tê-los aqui. Vou pedir ao nosso irmão Edmundo para terminar com uma oração, agradecendo a Deus, ao Senhor, por esse privilégio que Ele nos deu, né? Unir aí o Brasil, Portugal, Cabo Verde, e que bênção podemos partilhar dessas riquezas, principalmente porque estamos juntos. E quando estamos juntos, uns vão dando força aos outros, não é? E essa é a comunhão dos santos, comunhão dos que querem seguir a Jesus. Então, Edmundo, será que ele está ouvindo? Edmundo, pode orar para nós, para terminar? Sim, senhor. Então, vamos orar com Edmundo. Ok. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer por essa oportunidade.
agradecer porque o Senhor é bom. E com a tua bondade, Senhor, nós vamos aprendendo a amar cada dia, dentro daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Santo Espírito, muito obrigado por estar conosco, fazer-nos entender. Ser com cada um, Senhor. Abençoe suas vidas, guarda suas casas, guarda todos os seus ministérios, Deus. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos por esse tempo. Amém. Glória a Deus. Amém. Esperamos que possamos todos juntos continuarmos na segunda-feira. Tá bem? Um abraço para vocês, boa semana. Deus abençoe. Deus abençoe, muito obrigado.